O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão, opiniões politicamente incorretas e spoilers de histórias em quadrinhos já lançadas no Brasil ou não. Ouça com moderação. Olá, bem-vindos ao Por Trás da Máscara, edição 25. Eu sou Marcelo e comigo do outro lado da internet está Vitor Coelho. Opa, eu tô aqui. Eu queria aproveitar logo do começo e fazer uma errata aí, cara. E de algumas besteiras que eu falei aí. Pode? Pode? Vai demorar, porque falei... só pra consertar todas as besteiras que a gente falou aqui, vai ser um episódio. É só duas. O único que eu falei lá no episódio lá atrás, que o Visão, ele era feito com uma cópia da mente do Hank Pym, e não é, né, cara? Ele é feito com a cópia da mente do Magnum. Você sabe que eu tentei corrigir vocês quando vocês falavam aquilo, só que tá acontecendo uma coisa com a internet, que quando vocês estão falando, eu não consigo interrompê-los. Eu falo e vocês não me escutam. Aí eu falei, quer saber que você foda. Que pena, hein? O Magnum, que no original em inglês é o Wonder Man. Esse mesmo. E a outra eu esqueci. Eu estava preparado para falar aqui e agora fugiu da minha mente. O Márcio Fiorito não vai se unir a nós neste Por Trás da Máscara um pouco mais curto, porque ele sofreu traumas físicos depois da edição 24. Está se recuperando, né? Então... se recuperando, vamos ver, demoradamente. Então, vamos começar logo com esse negócio aqui. Bom, primeira notícia bombástica, essa eu vou pular pra frente aqui, que não tem como não começar falando que o Rob Liefeld está saindo da DC, Vitor. Alguns comemoram, todos comemoram. Porque é verdade, quem é que não vai comemorar, né, cara? Tipo... Ele, sei lá. Cara, o mais maneiro dessa notícia, cara, foi os twitters que ele saiu mandando. Porque assim, eu vi uns twitters, né, dele, mas eu não tava entendendo, cara. E depois eu comecei a ler a notícia e vi que as pessoas comentaram que era por causa do... Porque assim, ele saiu soltando farpa pra todo lado, né? Então, cara, gerou um flame warzinho entre ele e os caras lá. Foi o Scott Snyder, né, cara? Caraca, cara, mas foi muito engraçado, porque o Scott Snyder deu uma alfinetada nele, né? Conforme ele tava falando no Twitter. Porque a ideia é a seguinte, eu não sei qual foi a briga que ele saiu da DC, mas ele falou alguma coisa, tipo, olha, pro Scott Snyder, o Batman se vende sozinho, né? O Scott Snyder, não, acredito que o meu trabalho e o trabalho do Greg Capullo, que tá fazendo Batman, né? Ajudaram a continuar vendendo, vender mais. Aí ele, não, é isso mesmo, o Batman vende sozinho mesmo, você tá se achando muito, não sei o quê. Aí falou um texto de um tempão, né, cara? Um textaço, né? No Twitter ainda. Aí o Scott Snyder respondeu pra ele, claro, né? Assim, tudo bem, escrever você entende. Muito bom. Mas, tipo, não é a quarta vez que ele se demite? Por aí. Vamos ver se dessa vez ele fica demitido, né? Eu acho que ele já se demitiu umas 4 vezes. Só que, assim, tipo, ele tava no meio da... Tipo assim, foi muito de repente. Não foi avisado, não teve preparação. Porque ele tava desenhando... Hawk and Dove, né? E o que mais que ele tava? Ele tava com Deathstroke? Ele tava com o Exterminador, né? Que é o Deathstroke e o Gavião Negro. Ele tava com o Gavião Negro também. E com o Hawk and Dove no Brasil, o Hawk and Dove é Rapina e Columba. Rapina e Columba. E saiu assim de repente, agora a DC vai ter que sair correndo. Agora eu quero ver como é que a DC vai fazer pra cancelar os títulos futuros, né? É verdade. Aquela teoria da conspiração que nós estabelecemos lá nos primeiros episódios, né? Cara, porque assim, a DC ela precisa meio de uma justificativa para cancelar um título, né? Então, quando a venda cai muito, ela pode falar, eu vou cancelar por isso, por aquilo, mas deve existir um limite, né, em que a DC não pode, assim, contrariar tantas pessoas cancelando um título que elas leem, né? Então, talvez tenha algum fundamento mesmo nessa teoria, essa conspiração. Teoria aí. Deixa eu corrigir uma coisa. Ele não tá mais em Rock and Dove, porque Rock and Dove já foi cancelada. Ele tava tempo atrás, mas assim, é porque eu imaginei que você tava falando quais os títulos que ele tinha pego
nesse New 52. Né? Atualmente, ele estava escrevendo e desenhando o como é que é o Deathstroke no Brasil? Exterminador. E ele estava desenhando o Gavião Negro e o Bandoleiro. O Drifter, né? Isso, Grifter. O Drifter é a história de um mendigo. É isso aí, cara. Se o mendigo um dia aparecer no gibi da DC, vai ser The Drifter. Olha aí. Vou colocar ele lá, já vou vender os direitos. Tem uma outra saída também. Essa aqui é um pouco menos bombástica. Eu acho que é igualmente bombástica. Não sei, talvez até seja mais. O Ed Brubaker, cara, tá saindo do gibi do Soldado Invernal, do Winter Soldier. E só que tem um problema. A Marvel, ele sai agora em janeiro. No número 14, vai ser o último que ele escreve. Uhum. Só que não tem revista nova pra ele. Tipo, ninguém não tá anunciado que revista que ele vai entrar, velho. Porque ninguém sabe se... Porque assim, originalmente surgiu essa história do Winter Soldier. Porque assim, o Winter Soldier não vai fazer parte do Marvel Now! E... né? Ele saiu do Capitão América e aí foi pro Winter Soldier e tipo, ele tá fazendo uns projetos separados, projetos assim, como é que fala? Independentes, né? Independente. É porque eu coloquei no mudo aqui e esqueci pra não pegar o digitação e eu tô quase gritando, independente. Desculpa, vai ficar livre aí. Então, tipo, ele tá fazendo umas... Tem uma diferença entre gibi independente e o gibi autoral, né? Ele tá fazendo para uma editora chamada Gage Comics, né? 12 Gage Comics, 12 Gage Comics. Mas ele também tinha uns quadrinhos autorais, não tinha? Agora eu tô procurando aqui, eu não tô achando. O autoral é quando, tipo assim, pode ser até pela Marvel, mas é Ed Brubaker's alguma coisa, né? De certa forma, o Brubaker, ele tem uma escrita bastante autoral, né? Quando ele entrou no Capitão América, um dos grandes medos assim, dos executivos era um pouco esse. Ele tem muito, tipo o Straczynski também tem, né? Ele é muito autoral. Assim, ele gosta de ter muito controle sobre as coisas que ele está fazendo. E ele praticamente revolucionou o Capitão América aí, nesse tempo que ele ficou escrevendo, mas não criando coisas novas ou inventando retcons, mas, na verdade, transformando um pouco a personalidade do Capitão América, né? A personalidade, a forma como ele lidava com as coisas e tudo mais. Então, ele tem, assim, um pouco desse jeito autoral, assim. Ele sempre teve. Eu tô procurando aqui também. Deixa eu corrigir uma merda que eu falei aqui, ó. Quem tá escrevendo pra 12 Gage Comics é o cara que vai substituí-lo. É o Jason Latour. Isso, que ele é desenhista, mas que anda escrevendo e a Marvel acha que ele dá conta, vai dar o Winter Soldier pra ele. Então eu achei aqui, ó, 2 tweets do Brubaker. Ele falou assim, ó, para encerrar todas as especulações, Capitão América 19 e o Winter Soldier 14 serão meus últimos títulos na Marvel por agora. Interessante que ele põe for now, né, por causa do Marvel Now! Não. Mas eu posso retornar porque a Marvel tem sido minha casa, né? E aí depois ele tweetou assim, ó, meu próximo projeto em quadrinhos, além do Fatale, que eu não sei que GB é esse, será anunciado em dezembro ou janeiro e vocês vão cagar nas calças quando souberem. Espero que seja bom, né? Eu espero também que isso... A gente não sabe, né? Vocês vão cagar nas calças se é bom ou ruim, né? Não sei. Jason Latour, cara, eu não conheço ele. Eu fui pesquisar alguma coisa dele na internet quando eu vi a notícia de que ele ia assumir a vaga aí do Ed Brubaker. E a única coisa que eu encontrei dele foi um trabalho mesmo nessa 12 Gauge, né? 12 Gauge Comics, chamado Loose Ends. Chegou a ver o que era isso, o que não era? Não. Porque, cara, eu dei uma olhada, entendi muito pouco de qual era o trabalho e tentei pegar alguma coisa, nem que fosse para ler, para poder falar sobre o assunto. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é um cara bastante novo. Eu posso dizer underground, assim, bem desconhecido, né? Bem para eles darem para esse cara a vaga do Brubaker, né? E dar a pena para escrever um título que se tornou importante, que não era assim grande, mas é um título que se tornou importante nesse tempo aí que foi escrito. Sei lá, né? Um risco grande, né? Talvez esse cara
tem um codinome secreto que eu não tô sabendo, né? Ou alguém viu alguma coisa, a Marvel tá apostando nesse cara, nesse, digamos assim, entre aspas, novato, né? Porque eu vi vários desenhos que ele fez, entendeu? Várias artes e tal. Algumas até que eu conhecia, mas... Querendo ou não é como se eles estivessem dando o Capitão América pra ele, né? Exatamente. O Winter Soldier. Eles estão dando um título de segunda linha, digamos assim. E esse cara... É um título que foi assim, é por causa desse título, ou não o título, né? Mas é por causa dessa história, desse arco de história que gerou esse título, que o Brubaker se tornou tão importante no Capitão América, entendeu? Então, assim, tem uma história por trás, tem um peso atrás desse negócio. Ou a Marvel tá meio desistindo do título, tipo, já deu o que tinha que dar, beleza, ele vai passar a ser segunda linha mesmo, porque tanto é um título que é importante, eu tô fazendo aspa com o dedinho aqui, pra Marvel, que era o Brubaker que tava escrevendo, né? O cara que tava... Entendeu? Aí começou a especulação na internet, né? De que pode ser que o Brubaker, ele tá simplesmente abandonando o mainstream, né? Que é a Marvel DC, pra fazer alguma coisa autoral, alguma coisa própria. Isso tem acontecido, né? Tem tido uma galera, uns monstros sagrados dos gibis, assim, que tem ido lançar gibi na Image. Querendo ou não, a Image ainda é um espaço pra gibi autoral, né? Ele é, por exemplo... A Image, quando você vai dar uma olhada na DC ou na Marvel, se você fala assim, eu quero trabalhar com quadrinhos na Marvel. Aí você dá uma olhada, a Marvel te ensina como mandar os subscriptions para ele lá, né? Como é que você vai desenhar para mandar as amostras para ele, o seu currículo lá, a sua amostra de trabalho, seu portfólio. Quando você entra na DC, a DC faz a mesma coisa. Mas quando você entra na Image e procura lá como mandar meu portfólio para a Image vai falar, não manda portfólio não, manda uma história desenhada, de preferência colorizada já, com umas 5 páginas dessa história e um resumo dessa história que a gente pode pensar em publicar essa história. Então, a Image, ela é bastante autoral, né? Ela foca bastante nesse tipo de coisa mesmo. Beleza, bom, boa sorte pro Brubaker. Tomara que o que quer que seja que ele faça, apareça no Comixology pra eu poder ler. Cara, por falar em Comixology, eu não sei se esse é o momento, mas eu tô aproveitando que o Márcio não tá aí e você deixou uma ponta solta, cara, terrível, que vem me corroendo de curiosidade desde aquele dia, que é, por que você não gostou de Lanterna Verde Rebirth? Esquecemos de comentar sobre isso, né, cara? Cara. Que porcaria. Vamos ao seguinte, vamos fazer... Esse episódio vai ser mais curto, faltam só 3 notícias. Segura isso, a gente fala isso no final. Então, como se fosse o resto do mix. Aí a gente discute. Mesmo sem o Márcio estar aqui, depois o Márcio dá a opinião dele. Sexta-feira, tipo assim, tá meio vazio de notícia pós-Comic-Con, né? Teve Comic-Con Nova York, San Diego, Chicago, então não tem notícia mais de ninguém. Cara, porque se você falar sem o Márcio aqui, esse negócio ele vai chorar sangue, mano. Não, então peraí, você quer que espere o Márcio tá? Não, pode falar. Eu só não queria perder essa frase. E o pior é que só 3 pessoas vão entender essa referência, mas tudo bem. Bom, a Dark Horse vai lançar, junto com a Nintendo, vai lançar eu não entendi o que é isso, cara. É um livro, capa dura, de quase 300 páginas, custando $35, de Zelda, Legends of Zelda. Vai chamar Hyrule Storia. Só que, eu vi isso aí. Momento algum na notícia, fala se é um mangá, é um livro, é um artbook, né? O que é isso? Pelo que eu entendi, ele é muito próximo, é muito próximo daquele material de RPG que o pessoal lança, de ambientação, tipo Guia do Jogador de Forgotten Realms. Então não é uma história, não é uma narrativa. Não, eu pelo também, assim, careço muito de informação sobre esse livro, mas pelo que eu entendi, é tipo é tipo um almanaque sobre Hyrule, entendeu? Hyrule, eu sei que você conhece Zelda, nunca joguei, nunca tive Nintendo. Nunca teve? Não, eu sou nem o Majora's Mask, né? Aquele... Eu sou o garoto da SEGA, rapaz. Era Master System, Mega Drive, Saturn e Dreamcast. Cara, é assim, o Hyrule tem uma história. No fundo, é um mundo
de fantasia como outro qualquer, entendeu? Achei informação Só que ele tem as suas peculiaridades que podem ser exploradas no livro tranquilamente. Suas próprias mitologias, seus próprios monstros, povos, raças, etc, etc. Entendi. Então Hyrule é o tipo planeta, o continente, assim, que se passa as histórias do Link. Eu acho que é o mundo mesmo, acho que é o mundo de Hyrule. Eu tô no site da Amazon. Pode ser que seja o continente, né? Porque a gente nunca passou dali. Nunca saí dali. Eu tô no site da Amazon e já até descobri qual que é o link que eu vou citar lá na show notes como sugestão de compra. Porque na Amazon tá $21, ao invés do preço normal de 35, que tá pré-venda. Fala um pouco mais sobre o que é aí? Sim. É um livro que tem informação histórica, aquilo que exatamente você acertou. É informação histórica sobre a franquia Zelda, né? Informação sobre o mundo, os personagens, vai ter arte conceitual, e arte conceitual ou inédita ou nunca, tipo assim, foi feito internamente para Nintendo, deve ser feito pelo livro, assim, pro livro. Então vai ser um livro de capa dura, de papel, aquele papel couché, trazendo muita informação sobre o mundo do jogo, como se fosse um mundo de verdade, e muita arte. Não arte, sim, foto do videogame, arte conceitual mesmo, desenho, ilustração, pintura, né? E vai incluir um comic, que vai ser assim, tipo, no final, como bônus, vai ter um comic, né, vai ter uma história em quadrinho, pelo próprio criador do Legend of Zelda, que é o Akira Himekawa. Então vai ser um mangá, né? No finalzinho vai ter um mangá. Deve ser poucas páginas, né? Não fala quantas páginas são. Então, assim, cara, o bacana é que você vai ter que ler até uma parte e virar o livro de cabeça pra baixo. Se for mangá, né? Mas a notícia não é tanto por causa do lançamento. A gente não noticia esse tipo de coisa. É porque em 5 dias de pré-venda, esse negócio já vendeu mais do que o 50 Shades of Grey. Olha, que é aquele livro pornográfico. Cara, mas que as pessoas estão dizendo que é literatura. Eu nunca imaginei que o Zelda era tão importante assim. Eu sempre curtia. Por curti o RPG, curti as histórias. O Zelda do 64, cara, eu aluguei muito aquele jogo, até virar. E teve um momento em que eu aluguei de pagar meu jogo, sabe qual é? Cara, eu joguei muito aquilo. E eu, quando li essa notícia, eu falei, poxa, queria poder ter esse livro, né? Acho que eu vou dar uma pensada. Achei mais informação. Agora que você falou o preço, eu achei até legal. Achei um preço bacana. Olha, por um livro de quase 300 páginas, de capa dura, ricamente ilustrado, $20, tá muito barato, né? Tá barato. Eu achei que esse livro foi lançado... Deve ser completamente colorido, né? Porque é ilustrado, deve ser colorido. São ilustrações, arte para o jogo, não é arte do jogo, né? Arte conceitual, né? Geralmente é character design, aquelas coisas. E sabendo que é japonês, o negócio ia ser lindo, né? Mas, saiu no Japão, esse livro já saiu no Japão em 2011, saiu no ano passado no Japão, então tá sendo em inglês agora. E a historinha em quadrinho, né? O mangá, chama-se Skyward Sword, e são 32 páginas. E também, o livro também conta com comentários dos criadores, do pessoal que trabalhou nos diferentes jogos. Vai ter comentários de bastidores deles, né? Sobre como é que os jogos foram feitos, sobre o que eles criaram, etc. Então, assim, é prato cheio pra quem curte o... Pode ter esse livro pra vender embaixo aí. Vou botar. já tá lá. Quem estiver ouvindo isso aqui, já tá lá. Comprem na pré-venda. Aproveitem que a Amazon tá mandando rapidinho pro Brasil. Aí. Aquele lance da Amazon Brasil, saiu, não saiu? Tu sabe, não? Nunca mais ouvi falar mais nada, cara. Eu lembro da Saraiva tremendo. Tava marcado, acho que pra agora, né? Pra julho, agosto, iam abrir a loja. Mas mesmo se abrir, deixa eu tentar aqui, deixa eu colocar amazon.com.br. Mas mesmo se abrir, eu não vou parar de comprar nos Estados Unidos e na Inglaterra, não. Porque ela vai praticar os mesmos preços praticados, não. Amazon.com.br tá caindo... Corporation. Amazon Corporation. Dono genérico. Vai ver, é isso que tá bloqueando os caras aí. Essa é a dificuldade. Pode ser. Mas assim, eu vou continuar comprando na Inglaterra e nos Estados Unidos, porque eles vão praticar os preços praticados no Brasil. Duvido que eles vendam os livros importados, que eu não compro livro traduzido, eu compro o livro no original. Então, sei lá, jogo, por exemplo. Eu compro jogo, compro RPG. Você acha que eu não acho que a Amazon.com.br vai me vender Elminster's Forgotten Realms, por exemplo. E eles não vão vender em inglês pelo preço de lá, né? Porque você botar esse livro do Zelda aí, $21, são $42. Não vai chegar aqui a $42. Né? Então, assim, ficarei muito feliz se eu for surpreendido, né? E nós estivermos errado. Espero estar errado, mas eu acho que não estamos errados. Vamos para uma outra notícia aqui, que é da Dark Horse. Lembra que eu te contei uma história
Caramba, como é que chama? Eu nunca lembro o nome da agência que o Hellboy participa, que é o Bureau... BPM? Isso, BPRD, que é o Bureau de Pesquisa Paranormal lá, né? Lembra que eu te falei que tinha uma série desse gibi? Na verdade, aquilo nunca foi uma série, quer dizer, sempre foi uma série, a Dark Horse nunca considerou uma série. A Dark Horse lançava arcos fechados. Tipo assim, sei lá, BPRD, tal coisa. DTRD, tal coisa. E aí, no Brasil, quem lança a Mythos, então, como faz com o Hellboy, eles esperam fechar um arco, lançam. Esperam fechar um arco e lançam. Então, eu nunca soube que, na verdade, não era uma série continuada pela Dark Horse. Mas sempre foi, porque é um arco atrás do outro. Então, a Dark Horse decidiu, finalmente, lançar o BPRD, as histórias do BPRD, como uma história seriada. Eles vão meio que zerar, entendeu? Porque vai começar pelo número 1 e vai ter um grupo fixo de gente desenhando e escrevendo, mas eles vão seguir, vai ser agora seriado, vai ser uma revista garantido todo mês nas bancas. Eu sei que você não lê, mas eu gosto muito dessa série, porque assim, investigado. O que eu gosto dessa série? Imagina assim, ó, X-Men salvam a galáxia mês sim, mês não. E todos voltam, né? Tá todo mundo ali, acabou a missão, vamos voltar pra casa, assim. E uma das coisas que eu mais gostei naquele gibi do G.I. Joe, que durou pouco tempo no Brasil, não lembro quem foi que lançou no Brasil. Cara, posso cortar pra falar do X-Men rapidinho aqui? Vai em frente. Cara, o meu sobrinho assina Marvel, né? Eu leio pouca coisa hoje, eu leio coisas mais pontuais. Tô lendo agora os 952 por indicação do Fiorito, né? E do Rod Reis aí, que falou que tá maneiro. Tô lendo, quer dizer, do Rod Reis, mais que ele falou o Before Watchmen que tava legal. Então, eu pego essas coisas para ler. Aí eu peguei uma revista do X-Men para ler. Então, eu abri a primeira página, tinha o Wolverine lutando contra um cara mais forte do que ele, que estava vencendo ele. Aí eu passei a segunda página, tinha o Colossus caído no chão, como quem está morrendo. E aí, o vilão que venceu o Wolverine fala com alguém que não está ali, que na verdade é a Kitty Pryde que sai do chão. E ela começa a conversar com ele, distraindo ele, e de repente aparece a Tempestade, o Homem de Gelo, e mais a Psylocke, e mais uns 3 mutantes aleatórios. Cara, eu me senti nos anos 80, cara. Tá as mesmas coisas lá, tudo de novo, sabe qual é? E é uma coisa que, assim, tudo bem que é gostoso, são personagens carismáticos, você sempre quer ver, você não quer que eles morram. Mas depois de um tempo você cansa. Né? Não, mas foi essa sensação que eu tive. Tipo, parei de ler X-Men durante 10 anos, sei lá, 12 anos, e é como se eu não tivesse parado. Tá aqui. Só mudou o vilão da vez e qual é a história? Que o vilão parece até o cara do Dragon Ball lá, o Piccolo. Então, o que eu gostava do gibi dos G.I. Joe é que não tinha... Eu li por muito pouco tempo, no Brasil não durou muito tempo, nem lembro. Olha, se alguém souber que a editora que lançou esse gibi do G.I. Joe, acho que foi final dos anos 90, assim, coloca lá nos fóruns, terceiraterra.com/fórum, e nos diz, ou vai ter um link no show notes direto pro fórum deste episódio. Eu conheço um cara que coloria pro G.I. Joe, eu tô tentando aqui descobrir qual era a editora. Fala aí. Não tinha personagem sagrado, velho. Missões mortíferas usando armas de fogo, as pessoas morriam, personagens morriam. E você nunca sabia quem ia morrer. Entre os vilões também. E isso que eu gostava nas histórias do Bureau de Pesquisa de Luta Paranormal lá. Acho que chama o BPRD, que é Bureau of Paranormal Research Department, uma coisa assim. Que não tinha personagem sagrado também não, cara. Acho que o único personagem que eu não vi morrer foi o Hellboy, que morreu. Research and Defense. Research and Defense. Bureau e Department quer dizer a mesma coisa, né? Bureau for Normal Research and Defense. Você não tinha personagem sagrado. Alguns personagens eram apresentados naquele... Porque assim, era uma equipe. Montavam uma equipe, vão investigar, tá tendo uns desaparecimentos lá na Romênia. Aí voa até a Romênia, aí desce a galera de paraquedas. Na descida já morre um. Então assim, passa uma criatura voando e mata um. Tá de camisa vermelha, já fica ali mesmo. E tinha um motivo do Hellboy ficar separado. O Hellboy tava sempre separado deles, nunca ficava junto com a equipe. Porque o Hellboy, ele era muito mais resistente. Então ele se ele ficasse perto da equipe, o que o Hellboy tá enfrentando matava a equipe, sabe? Então ele sempre ia pro outro lado. Vocês vão pelo norte, eu vou pelo sul, porque o que eu encontrar não vai matar, mas poderia matar todos vocês. E aí, desses 3 caras que sobraram da queda de paraquedas, 2 morriam durante o gibi, entendeu? Só sobrava um. Então, e aí esse cara ia pra próxima missão. Talvez ele durasse 2 missões com gente nova, aí ele morria e ficava, tipo assim, você nunca sabia quem ia durar muito tempo. Quem ia durar algumas edições ou quem tava saindo, né? Porque mostrava que era o
tipo assim... Cara, mas será que eles vão manter assim, sendo mensal? Ia ser bacana, né? Eu acho que seria muito bom, porque você tem a oportunidade de, de se interessar por certos personagens e depois eles morrem, né? Isso parece um contrassenso. Né? Parece um contrassenso dizer isso, mas isso é legal, porque você teme pelo personagem. Você acha que algum dia você vai achar que o Wolverine vai morrer? Aquelas cenas assim, tipo, aparece o Wolverine, vai caindo de avião em Júpiter. Você sabe que ele vai sobreviver, entendeu? Então, com esse tipo E mesmo quando você teme pela morte dele, você teme pelo fato de que ele pode ficar fora das bancas uns 8 meses, no máximo. Né? Pois é. Mas é um pouco disso. Eu acho que a editora é a IDW. Eu acho. Ela faz Ghostbusters, Transformers. Então, mas no Brasil, então, quem lançou? Eu tô achando que é. Então, mas quem lançou no Brasil? Não tem DW no Brasil, tem? Eu achei que você tá falando da editora original do negócio. Não, hoje tá na DW. O G.I. Joe já foi da Marvel, já foi o Brasil não foi a Mitos? Não foi a Mitos mesmo? Eu não lembro, cara. Realmente, eu não lembro. Saiu, era um formato diferente. Era um gibi, formato gibi mesmo, mas eles estavam tentando lançar com, não papel jornal, mas com todas as páginas com a mesma qualidade da capa, sabe? Uhum. Papel coxia, assim, mas eu não lembro mesmo. E a última notícia, essa é talvez a menos importante, mas eu achei legal, assim, eu tinha colocado ela aqui mais pelo Márcio mesmo, que o John Cassaday, ele tá redesenhando vários personagens pro Marvel Now, e entre eles tá a Bruxa Escarlate, que agora Feiticeira vai usar... Escarlate? Desculpa, Feiticeira Escarlate. No Brasil é Feiticeira. O Destrutor, que é o Havoc, e a Vampira, que é a Rogue. Eu achei interessante que ele fez um redesign em que ele não revolucionou os uniformes, que basicamente você redesenha uniforme. Ele não revolucionou os uniformes, mas ele atualizou os uniformes, mas ele bebeu muito da fonte dos primeiros uniformes, né? Eu vi o Havoc ficou muito igual, cara. Aquele mudou muito. Aquele primeiro uniforme dele que tinha as 3 tiras na cabeça, né? Uhum. Que era foi quando eu comecei a ler, o Destrutor tinha acabado de entrar nos X-Men. Ele tava super novato ainda. O mesmo uniforme praticamente, deu uma atualizadinha só. A Rogue de capuzinho? É uma coisa meio inspirada nos filmes, né? Os filmes dos X-Men, assim. Eu não sei se ela chegou a usar essa roupa no gibi. Olha, eu vou te falar que se não, o filme conseguiu mexer com minha cabeça mais do que eu pensei, porque pra mim eu lembro dela com esse capuz assim. Quando ela era vilã, ela usava uma roupa grudada, mas parecia mais a roupa da Mística, que a Mística criou. Eu acho que eu tô confundindo o capuz com aqueles mullets que ela usava, né? Aí teve uma época punk. Quando eu comecei a ler o gibi, ela já tava nos X-Men, ela era meio punk, assim. Ela, inclusive, chegou a influenciar a Tempestade no corte de cabelo e tal. E depois ela passou a usar aquela roupa... O uniforme mais marcante dela é aquele... Lembra do gibi? Do desenho animado dos X-Men dos anos 90? É aquele que era o verde, né? Verde ou amarelo? Isso. A roupa dela, se você clicar no link da notícia, você vai ver que, tipo, a da Zuna, você pode clicar na imagem, você vai ver os detalhes que era anotando. Isso aqui prateado, isso aqui preto. Então, dela é verde. Então, assim, é meio que uma mistura da roupa com capuz do filme dos X-Men, com o uniforme que ficou consagrado dela, que é aquele uniforme padrão X-Men, só que verde com amarelo. Verde não branco, azul com branco. amarelo. Tá. O uniforme era verde com amarelo, agora ele tá propondo verde e branco. Isso, basicamente. Mas ela vai continuar verde, que é o verde vem do tempo em que ela era vilã. Que a Mística e ela usavam uma roupa verde, assim, uma roupa... Porque vilão é sempre verde na Marvel, né? O Homem-Aranha tem até um gibi que ele faz uma piada com isso, né? Que ele só enfrenta os caras verdes. Os caras verdes sobram pra ele. Todo vilão do Homem-Aranha é verde, né? O Duende Verde, o Lagarto, o Abutre, o Mistério. O Escorpião. Cara, é tudo verde. Dr. Octopus usava aquele macacãozinho verde, mas você sabe por quê, né? Isso é uma parada de teoria da cor. Pra diferenciar do Homem-Aranha, que é azul e vermelho. É que o verde é a cor complementar do vermelho, né? Que era a cor mais forte ali. Aonde o Homem-Aranha encostava nos caras era com vermelho, que era a mão e o pé. Então o verde contrastava bastante com o vermelho. Dava pra você entender. Quer dizer, eu imagino que seja isso, né? Que seria mais justificável. Eu também pensei a mesma coisa. Olha só, por falar em Scarlet Witch, saiu a capa do número 2 do Uncanny Avengers, né? Do Marvel Now. E eles tinham prometido no Marvel Now que as capas seriam mais cinemáticas, né? Cinematic covers. Mais ainda? E ninguém entendeu exatamente o que isso significava, né? Pô, como assim, né? Mais cinemática? Mas parece que eles estão abrindo um pouco
para coisas mais artísticas e tal. Então eles deram a capa do Uncanny Avengers 2 pro Milo Manara, e ele fez a Scarlet Witch. Não sei se você viu. Nossa, o Milo Manara é aquele italiano erótico, assim? É italiano tarado, né? Italiano tarado. É ele mesmo. Mas, cara, ele fez, claro, a vestida, né? O que me desagradou um pouco, mas ficou bastante legal, cara. Ficou bem maneira a capa. Vê se eu acho aqui, depois você bota aí o link. Porque eu tô vendo aqui a Uncanny Avengers número 2 é o Red Skull na capa, não tem... Então, de repente, é uma capa opcional, né? Porque eles agora, todas as revistas têm que ter 70 opções de capa. O legal é que quando eu compro o gibi do Batman, do Snyder e do Capullo na Comixology, no final do gibi... tá aqui. No final do gibi, vem todas as capas alternativas. E é uma sacanagem, porque algumas é variação de cor. Ah, nossa, que fantástico. Maneira, né? Nossa, e o traço dele é muito, muito... particular, né? Exatamente. É verdade, cara. Só ela tá de roupa porque a Marvel deve ter mandado, porque eu tenho certeza que ele queria ter pintado ela pelada. Porque ele imaginou bastante essa cena. Muito bom. E não tem aqui... Ah, não, tá certo, uma capa variante do número 2. E as capas do Batman, o gibi Batman, né? Não é... Porque tem 8 gibi do Batman, né? E tem umas capas que é variação de cor. Não é nem variação de cor, é variação de tom. Sabe? De um é avermelhado, no outro é mais amarelado. Uma sacanagem aquilo, cara. Mas enfim, sacanagem pros fãs que quer comprar tudo, porque a maior parte das pessoas acho que só compra a que tá na banca, né? A questão é a seguinte, é que é um outro mercado, né, cara? É um outro mercado. Você vê que gibiteria consegue viver lá, né? Peraí um minutinho. Tô ganhando um bolo aqui. Tô escolhendo o maior, peraí. Beleza. Bom, vamos encerrar então essa parte principal. Opa, e vamos partir pro resto do mix, pra gente poder discutir por que eu detestei tanto aquele arco de histórias do Lanterna Verde. Beleza. Cara, que bolo bom. Bolo de quê? Bolo, como dizia minha mãe, bolo de bolo. Ah, tá. Eu tô só tomando uma xícara de café aqui, tá dando fome. Não vamos demorar muito, não. Vamos lá. Eu li foi a... Rebirth. Cara, Rebirth, ela é classificada... Tava até vendo hoje no Newsarama que ela tá na lista deles dos 10 renascimentos, né? Retornos mais importantes, mais bacanas. Sempre constam como uma das melhores histórias. Há várias pessoas. É uma das minhas. Talvez não esteja no top 10 das melhores histórias em quadrinhos, mas é uma das melhores. Cara, e tu não gostou? Nem um pouco. Tipo assim, acho que a última edição foi boa, que eu acho que é quando ele volta de verdade, que ele tá lá ele tá na torre, na Watchtower. O Arqueiro Verde tá tomando uma sova do Sinestro, e ele finalmente renasce. Aquela cena ficou muito boa, mas foi muito legal, né? A primeira vez em que eu conectei com o personagem. Eu falei, nossa, que legal! E aí a outra, ele lutando e tal. Ali eu entendi, pelo menos eu entendi, agora eu aceito a volta do Hal Jordan. Ficou bem encaixado. Aquele finalzinho, acho que esse é o final do GB5 e depois o começo do 6, né? Até então, velho, primeiro, a arte é um desastre, na minha opinião. Aquela arte do povo deformado e todo mundo fazendo pose. Tem hora que o Batman tá falando alguma coisa lá e o Jon Stewart tá começando a ficar bravo, todo mundo fazendo pose, sabe? Posando pra câmera, assim, com os braços pra cá e mexendo aqui, assim. Umas tomadas, assim. Eu achei a arte, a típica arte péssima nos anos 90. Que a impressão que dá é que a geração de desenhistas dos anos 90 foi uma galera que não foi pra escola de arte ou aprendeu a desenhar, não. Aprendeu a desenhar em casa copiando gibi, entendeu? Então, muita gente foi. Esse arco, eu acho que não era ainda o Ivan Reis estava desenhando. Porque, se foi, você tá falando que estava ruim. Não era mesmo. Era o tal do Ethan Van Sciver. Eu tô tentando achar aqui achar onde é que tá meu iPod aqui pra poder ver lá nele, no Comixology. Porque, o Ivan Reis mandou muito bem no Lanterna Verde. Eu achei a arte já me desconectou, entendeu?
E assim, aquela série de eventos que supostamente são para criar suspense, de que explode, mas fica a estátua do Hal Jordan. Destrói não sei o quê, mas aparece lá o Kyle Rayner trazendo com medo de alguma coisa. Aquela explicação imbecil do... Tem que explicar por que o amarelo afeta ele. Tem que dar explicação, porque tem que ter explicação. E tem que explicar por que o Kyle Rayner antes não era afetado pelo amarelo, mas agora é. Ele conheceu o medo, que ele não conhecia o medo, aí ele conheceu o medo. E aí aquele pedacinho lá da Carol Danvers indo lá pra Carol Danvers de novo, falei. Carol Ferris. Indo lá na na Airbase lá da Ferris Aeronautics lá e tudo restaura, que o Hal Jordan quer falar com ela. Ele tá morto, mas não tá, porque ele é o espectro e aí vai lá conversar. Tipo assim, umas tentativas, na minha opinião, baixas de criar suspense, que pra mim não criou suspense algum, e de criar simpatia com o Hal Jordan ou com os amigos, assim, pô, meu amigo tá morto. Tá morto porra nenhuma, você pode chamar o Spectre e tomar um café com ele, sabe? E o Batman nervosinho, e foi, assim, interessante, assim, o último gibi... Assim, quando você fala, também teve... no fundo, a revista, ela tinha um propósito editorial, né? Não era um propósito dentro da história, não era um propósito literário, vamos chamar assim, que precisava contar essa história de alguma forma. Não, era um propósito editorial que era trazer o Hal Jordan de volta, porque eles queriam a marca de volta e tal, né? Porque as justificativas, ou seja, os motivos dos personagens eram meio fracos, né? Sentindo, meu amigo que tá morto, que tal, mas não tá morto, né? Em várias revistas, o Arqueiro Verde fala com ele como espectro e tal, você aí. O máximo que acontecia é que ele meio que tinha perdido um pouco dos sentimentos, né? Digamos assim, um pouco disso. Então tinha no fundo a revista foi feita com propósito editorial. Então o Geoff Johns ele teve que trabalhar em cima de premissas não. Ele tinha que trabalhar em cima de um texto que levasse a um fechamento que era aquele, entendeu? Ele tinha que libertar o Hal Jordan do espectro, ele tinha que libertar o Hal Jordan do Parallax, ele tinha que limpar o nome dele, ele tinha que fazer as pessoas gostarem desse cara de novo, porque eu tinha me acostumado com o Kyle Rayner, eu gostava dele. Meu sobrinho, que é leitor também de quadrinhos fanático, ele conheceu o Kyle Rayner como Lanterna Verde. Então, Lanterna Verde para ele era o Kyle Rayner, sei lá, entendeu? Então, ele tinha isso tudo aí para trabalhar. Ele teve um trabalho pesado para fazer, entendeu? Eu acho, na minha opinião, que ele foi bem. Eu acho que o resultado foi legal. Os pontos positivos são esses. Ele me vendeu muito bem uma ideia de um Hal Jordan, porque quando eu comecei a ler gibi, ler TC, né, porque eu comecei a ler só Marvel no começo, quando eu era criança, já era o Kyle Rayner, o Lanterna Verde. E eu gostava pra caramba. Lanterna Verde pra mim, que nem pro seu sobrinho, é o Kyle Rayner, não é o Hal Jordan. Hal Jordan é o cara que veio antes, que eu não li. Como o Flash pra mim era o Wally West. Eu falo isso sempre pro Márcio, né? E depois eu li a saga do Parallax. Então o Hal Jordan pra mim era vilão, sabe? Eu não simpatizava com o cara. Era um maluco que tentou, aprontava, obcecado, né? Então, assim, nesse ponto foi legal que ele criou uma ideia coesa, interessante, do Parallax ser aquele monstro, desde o início do universo. Ficou legal, achei que ele conseguiu fazer milagre ali. Ele conseguiu, no finalzinho, assim, os dois últimos gibis, sinceramente só, o final do quinto e o último gibi, que me apresentou, Hal Jordan é o herói dos heróis, né? Aquele herói que os heróis se miram, se inspiram. Exato, Ele conseguiu me convencer disso, que até então não era nem um pouco convencido disso. Eu não simpatizava com o personagem. Me mostrou por que o Hal Jordan é um dos maiores heróis da DC. Ele me passou essa ideia. E no meio de um monte de bobagem, do tipo, completamente sem explicação, por que as coisas começaram a acontecer na Terra em volta do nome do Hal Jordan. Aquela bobagem de tem que rejuvenescer o personagem, então tem que tirar o cabelo branco. Então, o cabelo branco é um estigma que o Parallax cria. Toda aquela lutinha entre o Parallax e o Espectro não me convenceu. No finalzinho, o último gibi, que é ele enfrentando, junto a todos os Lanternas Verdes, e ele enfrentando o Parallax, foi muito esticado, assim, 8 páginas de coisa que podia fazer em 2, mas foi legal aquela parte em que ele mostrando como cada Lanterna Verde utiliza o anel de um jeito diferente, de um jeito muito particular. Aquilo ficou muito maneiro. E a luta contra o Sinestro, que ao mesmo tempo vendeu a ideia de que o Hal Jordan é um grande herói, e que o Sinestro é um puta do vilão. Porque até então o Sinestro pra mim era uma grande absurdo de bigodinho, entendeu?
Sinestro era... Então, assim... porque o Sinestro que eu conhecia mesmo, antes de ler essa história, era o Sinestro dos Super Amigos. Que ele só era amarelo para poder pegar a fraqueza do Hal Jordan, que era o amarelo, né? Então, assim, o que, de maneira geral, eu não gostei do quadro geral, assim, do arco, eu não gostei porque eu paguei, né? Eu tive que comprar e ler. Tive que ler, não pensando no fato do dinheiro, não porque foi R$1,99 cada um, eu paguei $12, não foi nada. Mas, assim, eu tive que ler 6 arcos, 6 gibis, tive que ler 6 edições. Quando eu poderia ter lido 3, 2. Uma, sabe? Foi o final da quinta e do começo até a metade da sexta que me interessou. Que achei que ficou legal. Então, claro, assim, 6 gibis por causa de... Sim, 3, porque você, por mais que tenha o desfecho bacana, você ia precisar de uma apresentação, ia precisar de te envolver na história de alguma forma. Mas não me envolveu. Todo aquele começo me foi enrolação, sabe? E um monte de coisa sem pé nem cabeça e sem explicação. E eu tava... Tipo assim, eu não parei de ler porque eu cometi a besteira de comprar 6. Você pode comprar fechado no Comixology, né? Se você comprasse só uma, talvez não chegasse até o final. Com certeza. Se eu tivesse comprado só a primeira, eu teria falado fuck the shit e teria parado de ler. Então, só que agora eu tô hesitante em comprar o arco seguinte, que é Sinestro Corps War. Eu não tô afim de perder meu tempo lendo aquilo, não. Felizmente, os gibis são... Então, deixa eu te adiantar aqui. Toda a saga do Anel, o Geoff Johns, ele tem esse estilo de escrita, entendeu? Ele enrola e ele... Porque a base dele não é muito te contar como as coisas estão acontecendo. Ele gosta de mostrar como o personagem está pensando, como aquilo vai se desenrolar, e o desfecho normalmente é muito rápido. Entendeu? Então, desde o Sinestro Corps também, a Guerra dos Anéis, se você não curtiu essa forma dele contar o Rebirth, talvez você não curta a forma dele escrever, de um modo geral. Pelo menos o Lanterna Verde. Porque ele faz isso, ele constrói uma situação e essa situação ela se desenrola por algum tempo. Chega a me lembrar um pouco, de verdade, o Dragon Ball Z, tá correto? Os caras estão indo pra Oa em uma revista e eles estão no caminho na segunda e eles só chegam na terceira, entendeu? Enquanto isso está acontecendo outras coisas e tal, até desenrolar a situação lá no final, entendeu? Ele tem esse estilo mesmo, então talvez seja isso que não te pegou, entendeu? Talvez se eu comprar só as 2 últimas. Aí pode ser. E saiu no Brasil, não saiu? Saiu tudo. E saiu como gibi do Lanterna Verde, saiu separado. Como é que foi? Olha só, o Lanterna Verde tinha um gibi que saía tudo, então nesse ponto o resto do mix valia a pena para você, porque você comprava a revista do Lanterna Verde, você lia o Lanterna Verde, lia o Green Lantern Corps, né, que era a tropa dos Lanternas Verdes, lia a história do Kyle Harner, lia a Jade quando era importante, ou seja, a revista do Lanterna Verde ela meio que girou em torno disso aí. Então, as revistas do Lanterna Verde, se você comprar no Brasil, nessa época você vai se seguir bem. Isso foi antes ou foi depois? Depois A Noite Mais Densa, depois O Dia Mais Claro. Isso estava com a Abril ainda? Não, isso é da Panini agora, cara. Já não era Abril mais. O Rebirth... Cara, O Dia Mais Claro acho que é do ano passado e A Noite Mais Densa é do ano passado por retrasado e o Green Lantern e o Sinestro Corps é do ano retrasado pro anterior. É de 2009 pra cá. Então, porque é o seguinte, eu conheço vários sebos aqui em Ribeirão Preto que tem muito gibi. Onde eu vou de vez em quando ver se eu acho uma Espada Selvagem de Conan antiga, alguma coisa assim. Só que lá tem muito gibi, formato gibi. Eu não me lembro, tudo bem que eu nunca procurei, mas eu não me lembro de ver esses gibis mais recentes. Eu vou dar uma olhada, ver se eu encontro. Porque se eu achar esse arco em gibi num sebo, primeiro que eu vou pagar baratinho por gibi, R$2 por gibi pra ter tudo isso, e depois eu posso revender pro sebo pela metade do preço. Eu posso verdade. Né? Então eu me sinto menos mal. Troca 2 por 1. Basicamente. Mas sinceramente eu tô hesitante em ler, não pela grana, mas, sabe, eu não quero continuar lendo isso. Quem sabe um dia, a hora que eu estiver lendo, porque por enquanto eu tô lendo só de gibi mesmo que eu tô lendo Batman e Cyberforce. E mesmo assim a Cyberforce eu sei que vai acabar porque foi um arco fechado, assim, acho que durou 12, 14 edições. E não tô gostando muito. Eu gostei muito da primeira edição, a segunda foi meia boca, e a terceira eu já comprei, mas não li ainda, e se for meia boca de novo, eu vou parar. Eu não li. Agora eu tô lendo de novo Crise de Identidade, porque eu tava lendo os 952 e teve um trecho lá que me lembrou dessa série, aí eu
voltei pra resgatar ela pra ler de novo. E ela é muito maneira, cara. Muito maneira. Essa você não leu também, né? Crise de Identidade é de quem? Crise de Identidade é do Brad Meltzer. Não li. Não li mesmo. Isso, Crise de Identidade é depois da Zero Hora. Crise de Identidade, ela é uma saga que não é muito assim fixa na DC, não, cara. Ela parece até uma minissérie separada, mas ela justifica algumas coisas do universo DC, porque assim, ele faz uns retcons que não ferem o universo e justificam muita coisa. Então, mas é pós-Zero Hora. É pós-Zero Hora. Tá, então acho que provavelmente não li, não. Bom, pera um pouquinho. Eu acho que eu li sim, cara. Deixa eu ver aqui. Crisis. Porque teve uma época, o Rodolfo morou comigo por 1 ano. Então eu ia lá no armário dele às vezes, aí ele falou assim, Marcelo, o que você quiser ler aqui, pode pegar. Então ele tinha aqui, não tô brincando, velho, pilhas. Ele parecia distribuidor de gibi, assim, sabe? Pilhas de... Então eu pegava parecia um em casa. Eu pegava uns arcos assim e lia de madrugada, sabe? Deixa eu ver... não é isso aqui, DC Con... não. Eu tô confundindo com Identity Crisis da Marvel, que foi um arco... Do Homem-Aranha que ele tinha 4 identidades separadas. Exatamente, então... a Crise de Identidade foi desenhado por aquele cara, o cara que morreu, né? O Hags Morales? Quem desenhou foi o Hags Morales. Não, então eu tô confundindo. Acho que a capa, eu tô vendo a capa aqui, desenhado por um... Como é que ele chama esse cara aqui? Esse desenhista morreu, eu acho. A capa você já me pegou. Bom, enfim, eu sei que gibi que é esse, agora eu tô vendo a capa aqui. Eu sei que o gibi que é, eu não li. Não, pera um pouquinho. Crise de Identidade é que morre a mulher do Homem Elástico? Esse mesmo. Então eu li. Essa mesmo. Cara, a história é muito maneira. Muito maneira. Eu só achei meio forçada a barra de ser um vilãozinho que conseguiu passar por sistemas de segurança pensados por todos os grandes cientistas, né? Foi uma forçação de barra, assim, mas realmente foi uma história muito bem contada. Agora eu sei que história é essa. Mas eu li, foi sim, eu li. assim. É legal. É um vilãozinho que partiu da premissa da Agatha Christie, né? Basicamente. Do caso dos 10 negrinhos. Porque eu não quero dar muito spoiler, que o pessoal pode estar... Mas basicamente assim, teve que juntar todos os detetives... É basicamente isso. Ele saiu da lista de suspeitos usando esse como o caso dos 10 negrinhos, da mesma forma, né? A impressão que me deu nesse gibi foi a DC querendo imitar a Marvel nesse lance de fazer gibis mais dramáticos, mais adultos. Assim, a Marvel tava fazendo isso há um tempo com Homem de Ferro, com Capitão América, né? E a DC ainda tava nos caras for color, bonitinhos, vamos salvar o mundo, né? E Crise de Identidade me pareceu isso, a DC querendo fazer um gibi dramático, sério, adulto. Mas na verdade, assim, a DC sempre fez isso com aqueles personagens. Se você pegar os personagens onde a trama se desenrola, é o Arqueiro Verde, a Zatanna, o Gavião Negro, aí entra o Electro, Canário Negro, entra o Homem Elástico e tal, mas esses 3 que eu falei, por exemplo, o Arqueiro Verde, as histórias sempre tentaram ser mais adultas. Não sei, em alguns casos em que o cara pegava e fazia, vamos fazer dele um super-herói do nível do Superman, ele consegue atirar flecha e acertar o Superman, sabe qual é? Mas normalmente não, por ele ter essa deficiência de superpoder e de tudo mais, as histórias acabavam sendo um pouco mais adultas. É um pouco o caso do Batman também, mas nesse caso, sim, ele era dos Caçadores, daquela revista Os Caçadores, por exemplo, que saiu no Brasil, que era uma linha editorial da DC mais adulta. Caramba, acabou que eu perdi o fio da meada aqui, mas enfim, eles sempre foram um pouco mais adultos. E se você for ver, toda a história é meio centrada nesses caras. Por exemplo, quem narra a história em vários pontos é o Arqueiro Verde que está narrando. Aquele recordatório é sempre dele, falando o que ele está pensando, o que está acontecendo. É um pouco focada nele. Então, é uma linha um pouco mais adulta mesmo, de qualquer maneira, entendeu? A capa do número 1 sempre foi, na verdade. É do Michael Turner. Michael Turner, esse cara aí. Era um cara fodástico, ele morreu em 2008. Ele ficou muito famoso por... Eu gostava dele. Witchblade, né? Acho que foi o trabalho mais famoso dele, que eu me lembro, é o Witchblade. Ele fez Fathom também, que não curti muito, mas é o Witchblade. É aquele da Menina da Água? Isso, exatamente. Eu também achei bem chato. Eu achava a história chata, não sei se era a história era dele ou só o desenho. Começou muito bem. O Fathom começou muito bem. Os primeiros... Saiu no Brasil. Os primeiros 2 números... Eu comprei. Também. Foi muito legal. Mas aí me perdeu, ficou enrolando. Era quadrinho autoral do Michael Turner. Ele lançou pela Topical. Ele desenhava, pintava, artesanalizava, fazia... bonequinho de meia pra explicar as coisas, ele fazia tudo. Ele só faltava ele imprimir em casa.
Então tá bom. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Eu vou comer alguma coisa que me deixou com fome. Com esse negócio, história desse bolo aí. Valeu, então, vamos esperar até sexta-feira. O Márcio vai estar recuperado. Eu quero perguntar uma coisa pra ele. Como é que ele tá fazendo pra desenhar em pé? A gente descobre isso na sexta-feira. Valeu! Você acabou de ouvir o Por Trás da Máscara. Nossa trilha sonora é a faixa Janelas Líquidas, do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão disponíveis em www.terceiraterra.com. Comente esta edição do Por Trás da Máscara em www.tpkbrasil.net. Se comprar gibis na internet, sejam digitais ou de papel, considere fazê-lo através de um dos banners de nossos patrocinadores, a saber, Amazon, Book Depository e Noble Knight. Ganhamos comissão pelas vendas. Também temos botões de doação no site que nos ajudam a nos manter no ar. Divulgue a Terceira Terra e o Por Trás da Máscara para todos os seus amigos, colegas e parentes, sendo eles fãs de gibi ou não. Por Trás da Máscara é uma criação de Leandro Frignani, Renato Dantas e Rubens Padovese. Tanto o Por Trás da Máscara quanto a Terceira Terra existem sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Nos vemos na próxima edição.